Mas como é o financiamento do agronegócio e a política agrícola brasileira? Para falar sobre o assunto, nós convidamos o consultor Ademiro Vieira, que está conosco aqui no cenário econômico. Ademiro, é a primeira de muitas que você vai voltar aqui, porque o agronegócio é um assunto ilimitado no país. Vamos falar, nós tivemos aí o anúncio pelo governo recentemente, aliás, o governo está mudando a política de crédito dele. Pelo BNDES mudou, isso está em andamento, o governo acha que aquilo de alguma forma compromete muito o Tesouro e também está reduzindo de alguma paulatinamente o custo que tem hoje com o crédito agrícola. O setor sobrevive sem subsídio do governo ou o governo tem que manter algum tipo de subsídio como tem no mundo inteiro, todo mundo protege seu setor agrícola, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro mundo? Piotr, no Brasil, o governo ele fez esta mudança, e uma mudança tecnicamente correta, e está caminhando para uma nova política de financiamento, que é a política de mercado, mas ele preservou o que no mundo inteiro os governos preservam, que é o pequeno e o médio produtor. Aqui nós chamamos ele de agricultura familiar, que na prática este agricultor familiar é que produz 70% do alimento consumido nas mesas nos lares brasileiros. Ou seja, o consumo brasileiro de hortifruti vem da agricultura familiar e não dos grandes agricultores. Esses grandes produzem para exportação, como soja, algodão, as grandes commodities, café, soja, algodão, gado, tá certo? Então, este produtor foi preservado. Ao contrário, ele foi beneficiado nesse plano que foi divulgado recentemente. O plano safra, né? De financiamento da safra. Que é a safra 17 e 18, né? Que começa dia 1/7 agora de julho e termina dia 30/6 do ano que vem. É o ano safra. Neste ano safra que começou agora, o governo elevou o limite de crédito, o volume de crédito, não o limite de crédito por produtor, mas o volume total de crédito direcionado para essa categoria de agricultura familiar, de 10% para 20% da exigibilidade dos bancos. Isso quer dizer o seguinte, que 20% da média diária dos depósitos à vista dos bancos, todos os bancos que operam no Brasil, tem que ser direcionado para a agricultura familiar. Isso vai dar algo em torno próximo aí dos 5 bilhões de reais. E outro ponto interessante para este setor também, ele manteve a taxa de juros para ele. Eu ia perguntar sobre taxa de juros. Então, aí tem uma série de agricultores, tem uma categorização dentro da agricultura familiar. Esse pronafiano, o de baixa renda, ele tem uma taxa de juros de 2,5% ao ano fixa. E aquele pronafiano, agricultura familiar, que vai até 360 mil reais, aí na faixa de 100 a 360, taxas de juros dele é de 5,5% ao ano fixa. E eles ainda têm uma outra importante cobertura, que é do seguro do governo, que é chamado PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Então, todos esses agricultores familiares, né, categorizado aqui como familiares, ao tomar um financiamento num banco de custeio agrícola ou de investimento, eles obrigatoriamente, isto não tem como não fazer, é por norma, tá certo? Os bancos são obrigados a contratar o PROAGRO, que é a cobertura, entre aspas, aí, o seguro de crédito, para que se tiver uma sinistralidade, se ele perder a lavoura, tá certo? O governo paga aquele financiamento para ele até 100%. Então, e tem um outro ponto importante para a agricultura familiar, que é a garantia da aquisição do produto, né? O governo compra a produção se por acaso o governo fixa um preço mínimo no começo da safra. Se esse preço, na hora que ele colhe, o preço do produto que ele colheu estiver abaixo do preço mínimo, o governo compra. Isso é subsídio de produção ou é subsídio de crédito? Isso é subsídio de crédito no financiamento e subsídio de produção na compra. Então tem os dois. Para o pequeno. Para o familiar. Para o familiar. Tá. Qual é o limite do familiar? Vai até 360 mil reais por um ano safra. Por um ano safra. Isso. Tá. E no caso dos outros? O governo está tirando o subsídio, boa parte da agricultura, porque ela é sustentável, autossustentável do ponto de vista financeiro. É um bom negócio. Financiar hoje no Brasil, plantar hoje no Brasil é um bom negócio. Diferentemente foi alguns anos atrás, né, que a pessoa tomava dinheiro no crédito rural para comprar para outras finalidades. Hoje isso praticamente não existe no crédito rural. O produtor ele toma o dinheiro e ele vai aplicar porque é um bom negócio. Então nós temos 3 categorias de produtores hoje que tomam dinheiro no banco.
pela legislação é o familiar, que vai até 360 mil, tem o pronampiano, que é o médio produtor, que vai até 1.760.000 de renda por ano, e aí daí para cima é o grande. Tá? Então, para cada categoria, para essas 3 categorias, tem taxas de juros e limites de créditos diferenciados. Tá? É claro que o maior, ele paga uma taxa de juros maior, está pagando hoje 8,5% ao ano fixo durante o ano, tá? Para um ano safra, tá? Então o limite dele hoje é 4 milhões no sistema financeiro, grande. E como é que ele busca esse dinheiro no mercado? Se por acaso o dinheiro que vem do governo subsidiado não for suficiente, estou falando até de médios e grandes, sim, ele consegue buscar isso no banco? É importante aqui, Piotr, ressaltar o seguinte, deixar muito claro aqui para o telespectador o que é um dinheiro subsidiado do governo e o que é um dinheiro não subsidiado do governo, mas um dinheiro subsidiado pelo sistema financeiro. São 2 linhas de crédito totalmente diferentes, tá certo? Que para o produtor isso não faz muita diferença, porque para ele é importante ter o dinheiro. Mas para o lado de cá, para a gestão do Tesouro Nacional, isso faz toda a diferença. Grande parte do dinheiro do Plano Safra vem dos depósitos à vista dos bancos. Então, todo banco que tem conta corrente, ele tem que direcionar 34% da média diária dessas contas correntes, do saldo dessas contas correntes, para o crédito rural. Tá certo? Desses 34%, 20% vai para a agricultura familiar. 15% vai para o pronampiano, que é para o médio produtor. E o restante pode aplicar no grande produtor. Isto é um direcionamento onde o Tesouro não entra. Tá. Mas tem o dinheiro onde o banco capta, por exemplo, o dinheiro da caderneta de poupança, ele capta uma poupança rural e aplica no produtor. O produtor vai pagar a taxa de 8,5%, 7,5%, 5,5% e 2,5%. Vai pagar para o banco. O banco vai pagar para o tomador, do dinheiro, lá o dono do dinheiro, o poupador, o banco vai pagar acima desses valores, obviamente, tá certo? Porque a poupança rende acima de 2,5% ao ano. Sim. O Tesouro entra equalizando essa diferença. Aí tem uma equalização, aí tem um aporte do Tesouro. Então é assim, o banco capta do depositante, né? Paga uma taxa, digamos, de 8% ao ano por depositante, isso é hipotético, e aplica no pequeno produtor a 5,5%. Ora, se o banco está pagando 8%, aplicando a 5,5%, ele está tomando prejuízo, em tese. Na realidade, não em tese. Mas aí o Tesouro entra pagando essa diferença de taxa de juros. Este é o subsídio do Tesouro. Do crédito. Isso, do crédito. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Esses produtos que os bancos oferecem, até porque o investidor, pessoa física, pode comprar títulos de LCA, por exemplo. Sim. Que é uma possibilidade de investimento. Quem não quer aplicar em dinheiro, aplicar no agronegócio, porque vê aquilo interessante. Tem CRC, CDCA, que são várias letras ali. Esses produtos todos são bons para o produtor e para quem financia isso? Sim, esses produtos foram criados. O governo lá atrás, ele há anos, aí 2004 para cá, ele começou a olhar o seguinte: eu não vou ter condições de acompanhar a necessidade de crédito da agricultura brasileira. Porque cresce muito. Ela hoje é 64 milhões de hectares plantados. Então, eu não tenho como bancar o financiamento para esses 64 milhões de hectares, tá certo? Então, eu vou começar a focar. Aquele dinheiro que eu tenho, que o Tesouro tem, que o banco tem, eu vou focar na agricultura familiar e no custeio da produção, na produção, tá certo? Para aquele que é de exportação, para o café, para o soja, para o laranja, para esse tipo de commodity, o governo começou a criar novos instrumentos de crédito. Quais são? CPR, Cédula de Produto Rural, que tem a versão física e financeira. O CDCA, que é o Certificado de Direito Creditório de Agronegócio, que ele é emitido pelas empresas que atuam no agronegócio. A LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, que é emitida pelos bancos e cooperativas de crédito. E o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que é emitido por empresa securitizadora. Qual é a finalidade desses títulos? Veja que cada título desse é de um elo da cadeia de produção. Então, para cada elo da cadeia de produção, tem um título específico para ele. E esses títulos sendo emitidos, eles têm a isenção de imposto de renda para quem compra. E aí dá um diferencial na captação, por exemplo, do banco. Quando o banco emite uma LCA e alguém compra essa LCA, tá certo? O comprador não paga imposto de renda sobre a renda daquela LCA. Então, o banco acaba captando um dinheiro mais barato. Tá certo? E assim todos os outros produtos. Então é muito importante para o produtor, para a indústria e para o processador. Nós temos um minuto, mas para lhe fazer uma pergunta rápida.
quanto desse dinheiro que é negociado no banco, ou seja, que tira o peso do Tesouro Nacional de dar subsídio para a agricultura, quanto que hoje ele é responsável por financiar o agronegócio? Ou seja, pessoas que aplicam em títulos ou esse tipo de empréstimo que vem diretamente do banco? Ô, Piotr, isso vem crescendo significativamente nos últimos anos. Começou com 2 bilhões, 3 bilhões, essa última safra fechamos com 10 bilhões, a projeção agora é de 20 bilhões. E a tendência é exatamente essa, é o governo se exonerar, sair fora do financiamento da grande commodity e focar o dinheiro dele na agricultura familiar. Só que o governo vai ter que agora trabalhar um outro ponto, né, que é o seguro rural, para não deixar essa outra parte que vai ficar a taxa de mercado, tá certo? Descoberta, porque a agricultura tem alto risco. Que aí é o foco na produção e não no crédito. Tá certo. Ademiro, obrigadíssimo pela gentileza. Disponha da gente. Voltaremos a falar disso, porque o agronegócio é gigantesco.